Olá a todos, bom dia. Espero que essa semana esteja sendo muito produtiva para todos vocês, muito iluminada. E nesse momento, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar alguns pontos com vocês relativos ao último vídeo que eu gravei sobre relacionamentos. Mas antes disso, vamos falar dessa manhã gloriosa. Se vocês tiverem sorte, ainda vão ouvir os galos cantando. Já faz quase 10 anos que eu saí de uma cidade grande e uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Na verdade, agora já está quase em 2 milhões. E vim para uma cidade pequenininha, que na época tinha 25 mil habitantes. Hoje tá próximo dos 50. E é uma experiência incrível para mim. Para mim é uma experiência incrível todos os dias. Como eu disse, eu posso acordar com o barulhinho dos pássaros, com os galos cantando e com os gatos cheirando meu nariz. Eles me acordam todo dia. Até no último vídeo nós tivemos uma interação da lua. Eu acredito que vocês não a tenham visto, de repente ela aparece por aqui. Mas falando sobre a regressão. Nós falamos no último encontro sobre os relacionamentos, né? Alguns usam a nomenclatura alma gêmea, mas enfim, é aquela alma que compartilha muitas experiências conosco durante os nossos processos. Mas nesse quesito eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos específicos. Em alguns casos, nós reencontramos algumas pessoas, algumas almas, no decorrer das vidas por alguns motivos, não necessariamente conexões de evolução. Em alguns casos, nós encontramos essas almas porque temos acordos firmados no passado. E o que são esses acordos? Bem, em muitos casos esses acordos são casamentos para a vida toda, são momentos em que você dedica essa fidelidade em forma de acordo, em forma de juras eternas. E você fica tão preso a isso que você acaba reencontrando esta mesma pessoa por esse vínculo. Isso é bom? Não necessariamente. Na verdade, na maioria dos casos, é um trabalhão de fazer isso, viu? Quando a gente entra em regressão, muitas vezes são consulentes que são casados, que têm relações sólidas, mas que não conseguem se desvincular de algo que nem eles mesmos sabem. E aí nós encontramos esses vínculos kármicos, esses vínculos do passado, que não os deixa seguir em frente. Isso é muito proveitoso quando a pessoa consegue desfazer por meio da regressão ou por meio de outras terapias. Mas e quando não consegue? Isso dá um trabalhão. Por isso eu costumo dizer para os meus consulentes: olha, firma aqui só os acordos desta vida, não precisa fazer acordos de acordos infinitos, porque isso é complexo depois para desfazer, viu? Até porque a pessoa fica mentalmente vinculada a esses acordos, e aí depois que conhece outra pessoa, depois que quer seguir o seu caminho, não consegue de forma completa, plena, porque esses acordos estão assegurando no passado. Então, é possível desfazer isso por meio da regressão, sim, mas é um ponto de atenção até para o que você está fazendo no hoje. Eu vejo de uma forma tão romantizada, né? Os vínculos, os acordos, os cadeadinhos de conexão eterna. Isso é bonitinho visualmente, mas de forma geral,
isso é complexo de desfazer depois, né? Então, pensa antes de fazer as coisas para que lá no futuro, pensando em outras encarnações, para que isso não seja um fator que te segure. Então, essa seria o primeiro ponto de atenção. Outro ponto de atenção são os familiares. Em alguns casos, os relacionamentos desta vida, eu digo relacionamentos românticos, são pessoas em que você conviveu em vidas passadas e que você tem um grau de conexão e preocupação. Em alguns casos, você teve conexões traumáticas com elas e você se sente responsável. E nesse caso, a conexão nesta vida pode ser gerada por isso. Vamos lá. Numa situação em que você era responsável por aquele ser, um filho, um parente, um irmão, e que você se sentiu sentiu que você não conseguiu garantir essa segurança, seja por meio de guerras que eram muito comuns, sejam invasões, sejam questões de saúde em que você não conseguiu garantir uma cura, uma sanidade. Isso pode ser uma conexão, sim. E aí, quando ela vem para esse momento, você continua se sentindo responsável por aquela pessoa. Então, é um fator determinante, um fator de atenção, sim. E outro fator é a questão de ser algoz ou vítima numa relação. Se lá atrás você fez algum dano a essa pessoa e se sente responsável, isso pode ser uma conexão para a vida atual, sim. E pode ser uma questão para a vida atual se você também foi a vítima. Aquela sensação de ter sido lesado também pode fazer essa conexão. E é importante você entrar dentro de si e racionalizar isso para ver, para entender, para ver, para sentir qual o sentimento relativo à conexão. Então, esses pontos são bem importantes e são pontos que a gente pode avaliar dentro de uma relação, dentro de uma sessão de regressão. Por que eu digo isso? Porque isso é um dos ecos que vem do nosso silêncio interior. São sentimentos em que você já conseguiu conectar, você já conseguiu sentir e que eles podem ressoar nessa relação atual ou ressoar na dificuldade de uma relação fluir. Então, faça uma reflexão e veja se a sua relação tem algum destes pontos. Eles podem ser visualizados, podem ser esmiuçados de uma forma melhor em consultório, mas eu acho muito, muito importante você avaliar. Eu já tive, em questão pessoal mesmo, já tive relações em que eu tive que fazer essa avaliação e que eu identifiquei essa sequência de algoz-vítima, tanto no âmbito relacional como no âmbito familiar mesmo. E também já atendi inúmeros consulentes nessa situação. E aí, se você já foi meu consulente e gostaria de partilhar algo do seu processo, ou não foi meu paciente, mas já passou por essas situações e já abriu em regressão e sentir de partilhar a sua experiência, ela vai ser muito rica para ensinar, para mostrar para outras pessoas como isso é importante de ser visualizado e rico em termos de compartilhamento mesmo. As histórias são muito ricas, né, do que a gente pode compartilhar. Então, eu peço que você compartilhe as informações
que dê o joinha no canal e se inscreva, porque isso é muito válido para mim e muito válido para eu conseguir mensurar a qualidade dos vídeos que eu tenho feito, né? E o quão eles são importantes para cada um de nós. Qualquer tema que você ache importante que eu fale, também indica aqui embaixo que eu vou fazer todo o possível para gerar informação e conteúdo sobre ele. Gratidão por mais esse dia. Que essa semana continue sendo iluminada e muito proveitosa para todos nós. Tchau, tchau!